uma série de intrigantes episódios baseados no serviço secreto do governo e que só recentemente foram revelados em Perdidos. Fenômeno. Os arquivos perdidos. A imensa devastação provocada pela explosão de Tunguska tem intimidado os cientistas e pesquisadores por mais de 9 décadas. Desde que os cientistas descobriram como causar uma explosão desta magnitude, coisa que não estava dentro das capacidades humanas. Depois do evento, a possibilidade de haver sido causada pelo homem foi descartada. Porém, os problemas começaram a aparecer quando os arquivos Fenômeno animaram os cientistas a rever todas as possibilidades. Pouco depois das 7 horas da manhã do dia 30 de junho de 1908, na gelada planície da Sibéria, perto do rio Tunguska, agricultores, pastores e topeiros viram cruzar no horizonte uma espécie de objeto cilíndrico com uma luz branca que deixava uma esteira ardente. O objeto estava entre 6 e 10 quilômetros de altura sobre uma desolada região de pântanos e pinheirais. Às 7h17, explodiu, formando uma tremenda bola de fogo, que ao cair devastou 2.000 quilômetros quadrados de terra, equivalente a uma área maior do que Los Angeles. Como resultado, tempestades açoitaram durante várias semanas e houve incêndios em mais de 10.000 quilômetros, rodeando o ponto de impacto. Esta explosão foi sentida a milhares de quilômetros de distância. Por estranho que pareça, as investigações nesta localidade começaram 19 anos depois e não se encontrou cratera de nenhuma espécie, nem evidência decisiva que pudesse ajudar os cientistas a determinar o que criou aquela imensa explosão até agora. Tunguska, o Roswell russo esquecido. Ao mesmo tempo, a Rússia estava atravessando uma transição maior. Um movimento revolucionário ocorreu em 1995, porém falhou. Pouco depois, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, onde se perderam 1.700.000 vidas russas. Logo, o czar caiu e os bolcheviques tomaram o poder. Não é necessário dizer o que aconteceu. Ninguém se aventuraria na Sibéria para rever um punhado de árvores caídas e alguns agricultores doentes. Ao longo de 90 anos de investigações feitas no lugar do impacto por milhares de cientistas russos de outros países, ainda não existe um consenso entre os estudiosos da identificação do objeto que provocou a explosão. Recentemente, milhares de participantes de uma convenção internacional espacial que aconteceu em Bolonha, na Itália, decidiram-se por um conceito mais amplo e alcançaram um consenso científico para considerar o fenômeno. O professor N.V. Vassiliev, que é o presidente do comitê organizador da Academia Russa de Ciências, admitiu durante esta convenção que a explosão não foi provocada por um objeto terrestre e ainda se desconhece sua origem. E que talvez não haja uma solução compreensível para todos os problemas imersos na lógica científica. Não é possível explicar com as evidências disponíveis. Um grupo de cientistas descobriu um ponto de impacto e eles encontraram algo muito interessante. Um bosque que por muitas milhas quadradas havia sido derrubado e todas as árvores apontavam radicalmente para um ponto central de impacto. E nesse ponto havia uma grande cicatriz na terra. Agora, o interessante é que não tenham encontrado nada que pudesse ter causado o impacto.
Havia um bosque derrubado, havia uma grande cicatriz e nada mais. As evidências disponíveis afirmam e contradizem todas as explicações prévias que foram utilizadas para considerar a explosão. A evidência encontrada cria várias propostas. Desde o impacto de um asteroide, de um cometa, um contato com a antimatéria ou um pequeno buraco negro, até uma descarga de uma arma futurista. Alguma evidência, aparentemente recolhida vários anos atrás por cientistas russos, foram confiscadas sem nenhuma explicação, ocultada pelo Ministério de Segurança Estatal, logo conhecido como KGB. Agora apresentamos pela primeira vez um relato da misteriosa explosão feita por uma das últimas testemunhas ainda com vida. Aqui poderemos encontrar as mentiras mais comuns das teorias científicas e algumas explicações que tratam de interpretar o que realmente ocorreu em Tunguska naquela fatídica manhã de 1908. Um coronel da KGB, da extinta União Soviética, admite ter tomado parte do complô do governo para ocultar uma evidência crucial. Ele explicou que seu papel no esquema do governo era recolher as conclusões descobertas por vários cientistas russos e informar ao governo das evidências encontradas em Tunguska. Tunguska guarda as marcas de um autêntico choque de uma ave interplanetária de origem extraterrestre sucedida há 90 anos. Considerando a postura assumida pelo governo russo de tentar ocultar a verdade sobre este evento, combinada com a eventual impossibilidade de explicar a explosão por causas naturais, recordamos outro evento similar ocorrido nos Estados Unidos em 1947, perto de Roswell, Novo México. Com todas as evidências recolhidas, se considera que Tunguska representa o equivalente a um Roswell russo. Antes da explosão de Tunguska em 1908, os observatórios meteorológicos ao redor do mundo haviam informado uma série de alterações atmosféricas, incluindo a formação e o movimento de nuvens incomuns, fortes auroras boreais e círculos solares. Não se pode conectar diretamente estas alterações atmosféricas com o caso Tunguska. Sem dúvida, as coincidências temporais entre a repentina aparição destas estranhas atividades atmosféricas, seguidas pela forte explosão, sugere que estão conectados de alguma maneira. Eu tinha 7 ou 8 anos e neste momento eu o vi com meu pai. Tínhamos uma granja em uma pequena vila perto da linha do trem e nunca esquecerei que parecia com uma larga chaminé, com um rabo de fogo. Recordo que disse a todos o que havia visto e que de repente baixou, porém logo se inclinou um pouco e logo estive segura de que havia mudado de posição. Cerca de 900 testemunhas que viviam perto do lugar do choque deram depoimentos similares. Suas histórias falam de um objeto que mudava sua trajetória. Manobra que contradiz qualquer explicação científica, lógica ou acontecimento natural. É fisicamente impossível que um meteoro ou cometa caísse na gravidade da Terra e logo pudesse mudar de direção, estando dentro da nossa atmosfera. Qualquer um que tenha sido o fenômeno não se comportou como nenhum objeto conhecido na natureza. Desapareceu por detrás das montanhas. Eu lembro como se tivesse sido ontem. Me pareceu que o mundo ia acabar. Houve uma luz que encheu todo o céu. É como se o céu tivesse se aberto. Eu cobri meus olhos com as mãos e pude ver os ossos delas.
Dado o remoto da área, as sequelas da Primeira Guerra Mundial e os conflitos civis dentro da Rússia que resultariam na Revolução Comunista, somente em 1927 foi montada uma expedição para investigar o acontecido em Tunguska. Logo ao chegar no lugar, os membros da expedição se surpreenderam ao ver a extensa devastação ainda evidente depois de 19 anos da explosão. Árvores do tamanho de postes telefônicos pareciam arrancados como por uma pinça em um padrão radical, todos apontando para o mesmo centro como os raios da roda de uma bicicleta. A partir disso, não se descobriu nenhuma cratera e não havia rastros que pudessem apontar algum enorme meteorito nas imediações. Havia, sim, não obstante, muitos fragmentos metálicos pequenos enterrados nas árvores caídas. Eles foram recolhidos para análise. Muita gente que vivia perto do lugar da explosão morreu de uma doença desconhecida, mostrando sintomas nunca antes vistos na região. Não pude me recuperar do fato de que muitos dos meus amigos e familiares adoeceram e logo morreram. Sendo ainda muito jovens, eram saudáveis antes e eu não posso entender como foi que ficaram doentes e morreram. A 900 quilômetros da explosão, um observatório em Irkutsk, Sibéria, gravou distúrbios no campo magnético da Terra. Várias tempestades magnéticas ocorreram ao mesmo tempo, ou pouco tempo depois do evento de Tunguska. Estas anomalias não puderam ser explicadas como fenômenos naturais. Não havia tampouco base para explicar a explosão e o resultado das anormalidades existentes até depois da Segunda Guerra Mundial. Logo, seguindo os bombardeiros atômicos de Hiroshima e Nagasaki, fotografias aéreas destas cidades foram comparadas com fotografias de Tunguska. As fotos foram surpreendentemente parecidas, com a notável exceção de Tunguska, era muito mais extensa em comparação. Outra surpreendente observação revela que as pessoas que viviam perto do branco das duas bombas do Japão tiveram os mesmos sintomas das enfermidades que sofreram os vizinhos de Tunguska. Muitos experts creem que as pessoas que morreram desta estranha doença perto de Tunguska perderam suas vidas como resultado do envenenamento da radiação. Quando Stalin encontrou as semelhanças entre Tunguska e Hiroshima, ficou completamente louco. Pensou que poderia haver alguns OVNIs testando novas armas que ele poderia usar, ou algo que ele poderia utilizar contra os americanos. Stalin só queria saber que diabos havia acontecido ali, ou algo que pudesse decifrar tudo isso. Em julho de 1947, Joseph Stalin pessoalmente deu instruções específicas ao comando do Ministério de Segurança Nacional, logo conhecido como KGB, para investigar Tunguska. Ele convocou o cientista espacial mais famoso do mundo, S.P. Korolev. Logo, Korolev se transformaria no pai do programa espacial russo. Sergei Korolev foi uma figura durante toda a sua vida. Ao final dos anos 50 e princípio dos 60, ele mudaria a história mundial, entre outras coisas, enviando o primeiro foguete tripulado para o espaço. A posição que tomou sobre o sucedido em Tunguska representou a palavra final sobre o caso. Para o Comando Soviético Supremo, a palavra de S.P. Korolev era tão autêntica quanto a vodka russa. Porém, eles devem ter predito suas conclusões. Talvez tenham guardado um pouco de vodka para eles. Êxito para desenvolver tecnologia para explorar armas atômicas, levaram a cabo numerosas detonações na atmosfera. Descobriram que essas explosões provocaram distúrbios do campo magnético da Terra e, como resultado, tormentas geomagnéticas. Estas tormentas provocaram leituras idênticas às gravadas pelo Observatório de Irkutsk durante e depois da explosão de Tunguska em 1908. Havia evidência de uma explosão nuclear e radiação residual revelada alguns anos depois. Os cientistas russos e os experts encontraram indícios que virtualmente todas as árvores de Tunguska sofreram um anormal crescimento acelerado nos anos subsequentes à explosão.
Este fato cientificamente provado é o resultado de uma mutação genética causada pela exposição das mesmas à radiação. Korolev mesmo enviou uma expedição para investigar o local da explosão em Tunguska. Ao final dos anos 50, um número de exploradores confirmaram ter encontrado resíduos de radiação por toda a região. O místico Korolev não pôde explicar o acontecido com argumentos naturais. Ele concluiu que a explosão pode ter sido causada pelo choque de um veículo extraterrestre. Uma vez que foram encontrados vestígios de radiação, meus superiores deram ordem a uma equipe para interditar todo o lugar e tomar posse de todos os objetos que pudessem coletar no mesmo. Falamos com todas as pessoas que tinham visto o objeto anos atrás e as instruímos para que dissessem apenas que havia sido um grande meteoro. De outra maneira, teriam um passe grátis para a prisão na Sibéria. Tínhamos certeza de que encontraríamos partes do corpo de algum extraterrestre ou partes de uma bomba nuclear. E a última coisa que pensávamos fazer era compartilhar do que fosse encontrado com os americanos. Muitos dos cientistas que participaram das investigações de Tunguska perderam seus trabalhos ou foram convidados pela KGB a uma expedição por tempo indeterminado na Sibéria. O governo soviético controlava todos os jornais e publicou-se várias vezes que a explosão, depois de tudo, não havia sido com um OVNI, senão simplesmente o resultado da colisão de um cometa ou um asteroide. Estas reportagens ajudaram a solidificar a versão oficialmente aceita da explosão de Tunguska. Recolhemos alguns papéis e algumas estranhas amostras metálicas e fragmentos de rocha, porém nunca descobrimos o que aconteceu com tudo isso, ou algo mais sobre a história. Tudo o que eu fiz foi falar às pessoas que não dissessem que foi um OVNI. Enviamos todo o material para uma base militar secreta ao sul de Vanavara, na Sibéria, porém não sabemos o que aconteceu com ele desde então. A área se transformou em uma das mais secretas de toda a União Soviética. E as pessoas dali, incluindo seus familiares e amigos, foram intensamente vigiados. Os Estados Unidos trataram de obter informações utilizando sistemas de espionagem. E logo, por certo, o avião espião U-2 sobrevoava a área. Porém, os russos investiram tremendo esforço para manter a desolada área de provas o mais secreta possível. Inclusive, para os olhos de, vocês já sabem, o povo de Moscou. Já sabem, se falamos de segredos, devemos falar sobre a sociedade. E temos tido uma grande histeria por décadas. Eram anticapitalistas, anti-japoneses, anti-alemães. Todos desconfiavam de todos. Então, vivendo toda essa histeria, era impossível. Quando Khrushchev chegou ao poder, fez nossa sociedade muito menos fechada. Porque antes tudo era secreto. Agora, descobrimos que muitas coisas que permaneciam secretas não tinham, na verdade, uma explicação. Por mais de 3 gerações, os russos mantiveram os acontecimentos de Tunguska escondidos do mundo. Cientistas e experts de todo o planeta escreveram artigos e teorias na tentativa de explicar a explosão e o choque por causas naturais. A explicação mais popular desse evento é a história oficial de que foi causada por um meteoro ou um cometa. Os cometas e os asteroides são essencialmente fragmentos do nascimento de nosso sistema solar 4 bilhões e meio de anos atrás, quando uma estrela gigante explodiu, deixando uma enorme bola de pó que foi evoluindo até se transformar em nosso sistema solar. A órbita da Terra ao redor do Sol é uma galeria de tiro cósmica, com cometas e asteroides que chegam o tempo todo. Em alguns momentos, em particular, há 1 ou 2 entre nós e a Lua, e podem ter entre 30 e 40 pés de extensão. A princípio, não podemos distinguir entre cometas e asteroides, porém, uma vez que colidem, não interessam o que eram. Os asteroides eram cheios de rochas, os cometas de gelo.
Porém, se somos atingidos por um, seria de menos importância nos preocuparmos se alguém nos atinge com balas de metal ou de grafite. Se olharmos para a Lua, veremos muitas crateras. Se olharmos para Marte, também está profundamente marcado. Mercúrio tem crateras, a Terra também. O efeito de todos os processos de erosão e processos tectônicos que criaram as montanhas e os terremotos apagaram todos os registros. De fato, a Terra pode brilhar como outros corpos que tenham sido afetados pelo clima e pelos processos tectônicos e geofísicos. O maior impacto bem documentado foi em 65 milhões de anos atrás. Não sabemos se foi um cometa ou um asteroide, porém sabemos que chocou-se com a Terra em Yucatán, uma região do México, produzindo uma cratera de 150 milhas. E isso provocou uma grande catástrofe em que a maior parte da vida chegou ao seu fim. A maioria das espécies se extinguiram, inclusive os dinossauros. Temos tido com muita insistência cometas e asteroides se chocando com a Terra. O mais recente talvez tenha sido o de Tunguska, na Sibéria, Rússia, onde em 1908 um objeto de um respeitável tamanho introduziu-se na atmosfera da Terra, causando uma explosão que derrubou árvores em todas as direções num raio de 30 milhas. Este foi um objeto que teria um tamanho de 60 metros, a metade de um campo de futebol. E não chegou a chocar-se com a Terra porque explodiu na atmosfera terrestre. Voltaremos dentro de instantes. Continuamos com a nossa programação. Há meteoros que se chocam com a Terra ou se desintegram na atmosfera o tempo todo. Não há nada de novo ou surpreendente nisso. Então, o que faz a explosão de Tunguska única? Por que se manteve em segredo durante tanto tempo? Os cientistas oferecem a explicação de um asteroide do tamanho de 25 edifícios de apartamentos, composto de pequenas rochas e minerais, que entrou na atmosfera terrestre em curso de colisão com o nosso planeta. A fricção na atmosfera elevou a temperatura do objeto a milhares de graus e explodiu, desintegrando-se em uma imensa bola de fogo. É possível que uma rocha com um peso aproximado de 1 milhão de toneladas possa ter criado semelhante poder explosivo, e isso pode ter atirado resíduos radioativos. Entretanto, esta é ainda a explicação mais clara e simples aceita. Há numerosas evidências que contradizem a conclusão teórica de que foi um asteroide. Normalmente, quando um asteroide entra em contato com a atmosfera terrestre, se aquece a temperaturas incríveis e explode a grandes altitudes. Se o meteoro é muito grande, este choca-se contra a Terra, atirando bilhões de toneladas de rocha sólida. Talvez o exemplo mais conhecido seja a cratera feita por um meteoro no Arizona. Foi criada pelo impacto de um objeto de 100 pés de largura e explodiu com a energia que podemos estimar em umas 15 megatoneladas, maior em tamanho do que a maior bomba nuclear. Esta deixou marcas durante 50 mil anos. E há em média dezenas de outras crateras de idades similares, que são fáceis de perceber na Terra. Virtualmente, todos os outros impactos na Terra são apagados quase tão rápido como aparecem. Quase todos os impactos, menos o mais recente, que não foi informado. Foi algum objeto da largura de uns 50 pés, com uma energia explosiva da ordem de várias megatoneladas, equivalente a uma bomba nuclear capaz de penetrar através de nossa atmosfera e explodir na camada mais baixa da superfície terrestre. Então, uma dessas penetrações tomou lugar e terminamos com o equivalente efeito de uma grande bomba nuclear, que, por hipótese, causou um dano terrível.
É quase inconcebível que um objeto do tamanho de 25 edifícios e com o peso de mais de 1 milhão de toneladas pode desintegrar-se em partículas de poeira sem deixar nenhum vestígio. A cratera do Arizona foi causada por um meteoro de apenas 1/4 do tamanho do que, em teoria, teria causado a explosão de Tunguska, e o meteoro fez isto ao chocar-se com a superfície. Isto contribuiu para questionar a natureza da explosão. O meteoro não pode mudar de rumo, como muitas das testemunhas afirmaram, nem tampouco pode criar as raridades atmosféricas relacionadas com o primeiro evento. Se está formado por rochas, um meteoro não pode alterar o campo magnético da Terra ou criar tormentas eletromagnéticas, como ocorreu no céu sobre Tunguska. Recentemente, sugeriu-se que fosse um fragmento de um cometa que chocou-se com a Terra. Porém, de fato, a realidade é que nunca tocou o solo, mas sim explodiu. A 1 milha de distância da superfície. E isso é exatamente o que se podia esperar de algo tão frágil, como um grande fragmento de gelo como esse. Os cometas são feitos de gelo e de rochas. Sua cauda espetacular se produz quando o vento solar evapora o gelo. Logo, atira estas partículas por milhões de quilômetros. Cientistas acreditam que haja trilhões de cometas em formação bem além do mais distante planeta conhecido como New World. Periodicamente, é um desalojado de sua órbita distante e é lançado em direção ao Sol. Um cometa típico percorre somente uma vez o interior do Sistema Solar durante sua vida. Algo na ordem de, deixe-me ver, com um tamanho de 10 metros, não pode alterar a atmosfera terrestre. Porém, provavelmente algo em torno de 50 metros podendo explodir na atmosfera da Terra. Aí sim. Aí teríamos uma chuva de pequenos fragmentos caindo. Porém, não, nada pode criar uma cratera tão grande. Agora, se começamos mudando o tamanho para algo em torno de 100 metros, seguramente poderá atravessar a atmosfera terrestre. A menos que seja muito frágil. Algo com aproximadamente 80 metros explodiu sobre a Sibéria em 1908. Pedaços brancos da cauda de um cometa podem causar reações na camada superior da atmosfera antes de entrar ou explodir. A teoria do cometa apresenta outras ambiguidades que descartam esta explicação. Os cometas são definidos como um espetáculo visual por seu brilho e sua extensa cauda. Seria extremamente desagradável se de repente um cometa viesse em direção da Terra, podendo explodir em algum lugar do planeta. Um cometa consiste em sua maior parte de gelo, e por isso não pode causar extraordinárias tormentas geomagnéticas como as que ocorreram em Tunguska, como tampouco pode deixar vestígios radioativos. Além disso, um cometa, uma vez dentro da gravidade da Terra, não pode alterar seu curso. Simulações computadorizadas demonstram claramente que um cometa do mencionado tamanho para chegar a isto se desintegraria mais alto na atmosfera do que o objeto que explodiu em Tunguska. Uma das explicações mais exóticas para a explosão foi a das partículas de antimatéria que de alguma maneira se formaram sobre a região de Tunguska e explodiram quando entraram em contato com moléculas de matéria positiva na atmosfera. Está bem documentado pela comunidade científica que as partículas de antimatéria, quando se põem em contato com as de matéria positiva, se cancelam, criando potencialmente uma imensa explosão. Esta teoria não esclarece a radiação residual que a explosão de Tunguska deixou, a ausência de uma cratera e que nenhuma testemunha tenha falado de uma nuvem em forma de cogumelo. A teoria da antimatéria também não se corresponde com as perturbações atmosféricas e geomagnéticas associadas à explosão de Tunguska, ou com as observações das testemunhas de um objeto sobre o céu.
Não existe uma explicação racional de como estas partículas de antimatéria se formaram e de que forma elas puderam ter causado uma explosão num ponto elevado da atmosfera. Esta teoria pode ser descartada se nos basearmos nas suas evidências conflitantes. Outro dos fenômenos naturais acusados de haver causado a explosão foi a de um mini buraco negro, que se diz pode ter tido contato com Tunguska. Os buracos negros são objetos tremendamente densos, com uma massa de tal tamanho que, em comparação com a Terra dentro do espaço, ele teria o tamanho de uma bola de tênis. Sua gravidade empurra fortemente e pode gerar ondas de luz. A força gravitacional e a massa exigida para criar um buraco negro é enorme. E é virtualmente impossível que exista um buraco negro pequeno. Um buraco negro, mesmo que fosse pequeno, ao acercar-se da Terra, poderia ter causado consequências planetárias catastróficas. Por essas e outras razões, a teoria do buraco negro pode ser descartada sem méritos relevantes. Se bem que as evidências disponíveis para uma explicação natural são conflitantes e contraditórias. Alguns experts acreditavam que a explosão pudesse ter sido causada pelo homem. Entre as explicações mais propagandeadas está a teoria de que a explosão foi causada por uma grande carga de energia elétrica originada do laboratório de Nikola Tesla, em Nova York. E que ele a criou como uma demonstração para impressionar Pearl, que estava fazendo sua escala final na viagem ao Polo Norte. De acordo com esta teoria, Tesla se excedeu e causou a explosão de Tunguska. O programa transmitido por uma cadeia nacional de TV, Sightings, apresentou esta explicação como sendo um dos únicos parâmetros dentro dos quais pode haver ocorrido esta explosão. Esta teoria é absolutamente ridícula. Houve centenas de testemunhas que viram um objeto estranho voar através do céu e em seguida explodir. Ainda a tecnologia moderna não pôde proporcionar a energia elétrica que é precisa para criar um raio termonuclear de 40 megatoneladas e enviar esta quantidade de energia ao redor do mundo e devastar 2.000 quilômetros quadrados de terra. Inclusive, se tal descarga pudesse ser gerada e enviada através da frágil ionosfera, ela seguramente ionizaria a metade da atmosfera sobre o planeta, matando toda a vida do mundo. O padrão de destruição das árvores de Tunguska claramente indica uma gigantesca explosão à altura, e não uma descarga elétrica. Ainda mais, uma descarga elétrica não teria deixado leituras radioativas no lugar. Uma arma de Tesla, a teoria da descarga de energia elétrica, é altamente suspeita e não se suporta através das evidências disponíveis. Se estão confusos, eu gostaria de agregar uma nota ao comentário. Em nossas investigações de arquivos, fenômeno, descobrimos o desenho de uma bolsa de armas de partículas de Nikola Tesla. Lembram de Tesla? O grande inventor que era por muitos considerado um louco. Sua arma nunca foi testada oficialmente, nunca foi comprovada o efeito que poderia ter causado. De acordo com o New York Times, o mesmo Tesla alardeava que sua arma podia fazer muitos caírem de costas. Quem sabe? Sou um pouco louco, porém Tesla não era exatamente uma pessoa comum. De todas as teorias científicas propostas, a única considerável, entretanto, falaremos da versão que o governo russo escondeu, a de que a explosão de Tunguska não foi originada naturalmente. Em 4 de outubro de 1959, 51 anos depois da explosão de Tunguska, o evento ganhou a primeira página do New York Times. Um cientista russo declarou o descobrimento de radiação no lugar e não pôde explicar que a explosão tivesse sido provocada naturalmente. Levando em conta a conflitante evidência, sua análise geral confirmava que foi uma explosão nuclear causada por um objeto de origem extraterrestre.
O professor, a princípio, aparecia nos jornais dizendo, como fazia em Moscou, que a inteligência marciana havia descoberto oxigênio artificial e que teriam que mudar para uma vida subterrânea. Em teorias descobertas recentemente, ele dizia, referindo-se a essa grande explosão ocorrida na Sibéria 50 anos atrás. A explosão de Tunguska foi causada pelo choque e desintegração de uma nave nuclear, possivelmente marciana. Uma explosão atômica havia sido detectada em Marte 2 anos antes, isto é, em 1959, certo? Tão estarrecedor quanto possa parecer. Agora se propõe que Tunguska resultou de uma explosão nuclear causada pelo motor de uma nave interplanetária. As declarações das testemunhas de que um objeto descendente, que logo muda a sua trajetória, podem ser explicadas pelos estudos feitos pela NASA sobre naves espaciais entrando na atmosfera terrestre. Se uma nave entra na atmosfera com um grau errado de inclinação, se desintegra como resultado do calor provocado pela fricção. Se o ângulo de entrada é agudo, a nave descerá. Porém, logo será expulsa da atmosfera, como acontece com uma pedra atirada com o mesmo ângulo sobre a superfície de um lago. Esta é uma hipótese. A nave alienígena entrou na atmosfera num ângulo agudo e começou a navegar fora dela. Quando tentou mudar de curso, o aquecimento causado pela fricção na atmosfera causou o choque e a explosão. Em si mesma, e a evidência que se associa não é de todo consistente quando se trata de um meteoro ou um cometa, nem tampouco uma explosão química, porém é consistente com 40 megatoneladas termonucleares explodindo a 6 ou 10 quilômetros de altitude. A radiação residual, pessoas morrendo envenenadas pela radiação e o anormal aceleramento do crescimento das árvores são o resultado de uma mutação genética. Os distúrbios geomagnéticos, o impacto sem uma cratera, a completa ausência de fragmentos de um meteoro ou de um cometa, a coleção de fragmentos metálicos e o ocultamento por parte do governo russo de todas as evidências concernentes ao lugar do choque deixa somente uma teoria intacta. O que ocorreu em Tunguska em 1908 foi o resultado da explosão nuclear do motor de uma nave interplanetária. Por volta dos anos 60, a NASA começou os testes dos motores nucleares para as naves espaciais da sigla 21. Isto continuou desenvolvendo-se nos motores de poder nuclear e íons para viagens interplanetárias e interestelares. Estes motores parecem requerer muito material nuclear que poderia causar uma detonação do tamanho observado em Tunguska. A NASA tem participado do desenvolvimento da propulsão iônica por mais de 30 anos e há muito pouco tempo foram capazes de demonstrar boa performance nos motores e estes mostraram melhores níveis de confiabilidade comparados com os foguetes químicos. É preciso muito mais tempo de combustão para missões interplanetárias, na ordem de 8 a 12 mil horas. Por isso, a parte mais difícil de trabalhar com a propulsão é demonstrar que os motores tenham vida útil suficiente para esse tipo de missão. O desenho e o conceito desta classe de naves espaciais não é de todo ficção científica. É como ser os desenhistas de nossas próprias naves espaciais para as expedições humanas nos próximos 100 anos. Versões prontas em pequena escala já estão sendo construídas para levar-nos fora dos limites de nosso sistema solar. A Star será usado nas primeiras missões do novo milênio. Ele pode voar como um cometa ou voar como um asteroide. Talvez seja demasiado pequeno para missões posteriores ou missões interplanetárias. Voltaremos dentro de instante. Continuamos com a nossa programação.
A pergunta que continua é: por que condenar este enorme e importante evento ao acontecimento? Por que esconder a verdade e as evidências às pessoas do planeta? Bem, de um jeito, esta classe de ocultamento por parte do governo marcou um precedente. Em 1947, o governo dos Estados Unidos começou um maciço encobrimento do choque alienígena em Roswell, Novo México. Por mais de 50 anos, tem continuado esta conspiração, escondendo a verdade ao povo norte-americano. Notícias dos militares dos Estados Unidos, que confirmam haver recuperado uma nave interplanetária e seus ocupantes extraterrestres, fizeram do caso Roswell por muito tempo o mais famoso exemplo de contato humano com vidas extraterrestres e que o governo tem ocultado. O choque em Tunguska precedeu Roswell por mais de 40 anos. Não obstante, nunca se supôs que nenhuma nave nem ocupantes extraterrestres foram recuperados. O ocultamento dos fatos e o confisco de todo o material coletado no lugar pela KGB e seu programa visando desacreditar todos os relatos das testemunhas são muito similares às ações dos americanos sobre o caso Roswell. Há clara evidência que a história da Terra prediz o presente e que no presente há situações do passado. Durante os anos 50, tanto os Estados Unidos como a União Soviética desconheciam isto. Eles aceleraram então os programas espaciais para chegar ao espaço. E se olharmos para trás, podemos perguntar, bem, por que repentinamente o espaço? Eles estavam ali antes, agora há algo mais ali? O que realmente existe sobre os planetas? Existe algum outro planeta com alguma forma de vida? Ou somos o único planeta que tem vida? Os soviéticos, imediatamente após entrar em órbita, começaram a pôr toda a classe de coisas no espaço. Creio profundamente que a liderança dos soviéticos em seu programa espacial tem a ver com defender o país de algo que possa vir do espaço, mais do que algo que possa vir da água ou do ar. É daí o caráter militar que tem o programa espacial. Tem a ver com firmar uma posição e reduzir a ameaça e criar uma boa proteção. Eles querem ter um material militar no espaço, dentro da atmosfera, no lugar correto. E os satélites podem ajudar a guiar tudo isso, como também manejar o processo. Porém, também podem negociar com as vidas extraterrestres, o que poderiam também prever um ataque direto. Quero dizer que o evento de 1908 foi particularmente muito poderoso. Tunguska assustou muito os russos. Eles estavam certos de que homenzinhos verdes invadiriam suas casas e começariam a chutá-los através das planícies. As boas notícias são que ainda os do espaço têm passos rápidos. Não sabem que os daqui os têm também. Eles tiveram um programa tremendamente agressivo. Nos primeiros 5 anos, eles lançaram os primeiros satélites, o primeiro satélite que foi à Lua e a fotografou, o primeiro satélite na órbita de Vênus e o primeiro na órbita de Marte. Isso foi tremendamente agressivo e penso que deveríamos fixar-nos no que sabemos. Devemos nos recordar também que os soviéticos são uma sociedade militarizada. O militar é o número 1 de uma tremenda quantidade de recursos. Têm sido utilizados no programa espacial. E seguramente o programa espacial deu tremendos gastos. Então, creio que necessitamos repensar isto. O que estamos fazendo? Qual é a nossa intenção? Talvez as relações Estados Unidos e Rússia, políticas e científicas, possam determinar uma investigação e uma análise dos fragmentos metálicos confiscados e ainda ocultos numa base militar secreta na Sibéria. Mesmo que tenham em conta todas as explicações naturais da explosão, somente se conta com evidências materiais insignificantes para poder ajudar os cientistas a explicar este fenômeno. Subestimado por 9 décadas, a região do impacto em Tunguska pode representar o mais significativo e histórico descobrimento da história da humanidade.
Recorreremos às lições da história pelas mãos dos relatos das tragédias e intrigas, isto é, os arquivos fenômeno. O que nunca deveriam ter visto e o que não deveriam saber. Sou Dean Stockwell. Obrigado por nos assistir. A seguir, no